todos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Estamos iniciando mais uma aula de Teologia Sistemática. Hoje, a nossa aula de número 12, onde trataremos acerca do assunto da Trindade. E nesta aula, estaremos tomando por base a Confissão de Fé de Westminster, de seu capítulo 2, que trata justamente da relação de Deus e a Santíssima Trindade. Esta aula é baseada no comentário de Rod, onde ele vai nos mostrar como que o texto da confissão vai abordar este assunto da Trindade. E a primeira pergunta que vai surgir aqui do nosso tema é: quem é Deus? Então nós temos percorrido aqui um caminho mostrando acerca da pessoa de Deus, dos atributos de Deus, entendendo que ele é um ser único, pessoal, que ao mesmo tempo ele é um ser transcendente, ou seja, ele está independente da nossa realidade, ele está totalmente fora desta realidade do tempo e espaço, no sentido de que ele não está preso a essa condição, até porque tempo e espaço são criação de Deus, ao mesmo tempo que ele é imanente, ou seja, ele se aproxima da sua criação, ele se relaciona com a sua criação, sobretudo com o homem, e é um Deus que, por ser pessoal, ele tem os seus atributos, que são a imutabilidade, a infinitude, a onipotência, a onisciência, atributos estes que já tratamos. Eu convido a você a retornar nos vídeos das aulas anteriores para estar mais a par destes atributos, caso seja a primeira vez que está vendo esta aula. Então Deus é compreendido a partir da Escritura, que vai nos mostrar essas qualidades, essas características da pessoalidade em Deus. E a confissão vai trazer em seus dois primeiros parágrafos essa definição, tomando por base os seus atributos, tomando por base a sua unidade. Começa o texto dizendo aqui na seção de número 1 que há um só Deus vivo e verdadeiro. Ou seja, a unidade de Deus é aqui definida, bem como também ele começa a tratar dos seus atributos. Nessa parte nós não vamos nos deter muito, apenas aqui dando uma olhada no texto em si, mostrando as características apresentadas pelos divines de Westminster. A maneira como Deus se relaciona também em sua justiça com o pecado e como ele vai punir essa transgressão. Na seção de número 2 deste capítulo 2 da confissão, nós temos ainda uma certa ênfase, na ideia dos atributos de Deus. Aqui os divines vão mostrar mais ainda acerca da pessoa de Deus na sua relação com todas as coisas, com a história, a maneira como ele decreta todas as coisas e a maneira como a sua criação deve cultuá-lo. Então, basicamente aqui a definição do segundo parágrafo desse capítulo 2 da confissão. No parágrafo de número 3, nós vamos ter aí sim a questão da Trindade. É importante frisar que ele coloca unidade e que nessa unidade há três pessoas. E por que é importante o texto da confissão iniciar com esse fraseado? É para não deixar ou não perder de vista a ideia de que há um único Deus. Há um só Deus. Isso é algo que precisa ficar bem claro, e foi na defesa dessa unidade de Deus que muitos acabaram percorrendo caminhos diferentes da doutrina ortodoxa, os caminhos que levaram à heresia. A exemplo da história, o próprio Ário, que era um bispo, defendeu com tanta veemência essa unidade ao ponto de gerar aí o que nós chamamos na história de arianismo. A ideia de que há um único Deus, de que Cristo seria criação de Deus, seria um ser criado por Deus e não Deus igualmente como Pai. Diga-se de passagem, o termo Trindade ele é um termo teológico estabelecido, ele não há esse termo na Escritura e por conta disso existe uma acusação em torno da veracidade da doutrina por muitos que alegam que o termo Trindade, por não estar literalmente na Escritura, ele não teria validade. E aqui eu faço menção do seguinte: embora o termo não esteja ali descrito o conceito, mas o princípio está lá, desde o início.
há três pessoas de uma mesma substância. Esse é o grande ponto, porque você precisa entender que as três pessoas são da mesma substância, o mesmo grau de poder e eternidade. Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. O Pai não é de ninguém, não é nem gerado e nem procedente. O Filho é eternamente gerado do Pai, o Espírito Santo é eternamente procedente do Pai e do Filho. Essas palavras gerado e procedente não significam aqui alguma coisa relacionada a que foram criados ou gerados de Deus ou são emanações de Deus. Apenas aqui define que Deus em si mesmo, na sua unidade, não teve início e nem fim. De maneira que você não pode entender o termo gerado ou procedente como sendo uma criação, uma emanação de Deus. Mas esses termos servem para descrever esta unidade, esta relação pessoal das três pessoas entre si. Uma vez que cremos que Cristo é Deus e o Espírito Santo também é Deus, essa relação de procedente um do outro não significa, mais uma vez, que ambos, Cristo e o Espírito Santo, foram gerados ou criados ou emanados de Deus. Eles são duas pessoas que, juntamente com Deus, compõem a Trindade, três pessoas, mas um único Deus. E é interessante aqui, o Rod ele vai nos dar três pontos importantes que este parágrafo da confissão vai mostrar, e são esses três pontos que nós vamos estudar a partir de então. Primeiro vai dizer que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, cada um é igualmente Deus, cuja essência é indivisível, essência essa que está presente em todas as perfeições e prerrogativas divinas, onde cada um tem em si essas prerrogativas, essas perfeições, e perfeições aqui nós podemos entender por atributos, e cada um contém esses atributos no mesmo sentido e no mesmo grau. Ou seja, se Deus é eterno, Jesus é eterno e o Espírito Santo também. Se Deus é onipotente, Jesus é onipotente e o Espírito Santo também é dotado da mesma onipotência. Outro ponto é que os títulos Pai, Filho e Espírito Santo não são apenas diferentes nomes para a mesma pessoa, mas são os nomes das diferentes pessoas. Qual é o sentido disso? É que no decorrer da história da igreja houve esse pensamento de que Deus ele mudou de modo, de grau, de maneira, e portanto em um certo período ele era chamado de Deus Pai, apenas de Deus. Em um certo período da história ele é chamado de Cristo, ele assume o modo de Filho e posteriormente o modo de Espírito Santo. Eu até brinco com os meus alunos dizendo que parece coisa de filme de herói, né? Ativar modo Deus, ativar modo Espírito Santo, né? Então basicamente é o que se chama aí de trindade modal, ou o modalismo, como se definiu na história. Ou seja, modos em que Deus se manifestou na história. Porém, o entendimento ortodoxo é de que Deus é único, mas as pessoas são distintas. Pai, Filho e Espírito Santo. Esses títulos não significam maneiras do mesmo Deus se apresentar. É o mesmo Deus, mas existem três pessoas distintas. Então esses títulos se referem a três pessoas distintas. O outro ponto é que tais pessoas divinas são distinguidas, e aí esse ponto 3 vai complementar o ponto 2, no sentido de que elas se distinguem umas das outras pelas propriedades pessoais reveladas numa certa ordem de subsistência e de operação. Você vai perceber, lendo a Escritura, que cada uma das pessoas elas vão ter uma maior ênfase em certos momentos do relato da Escritura, da Bíblia Sagrada. Então, na revelação progressiva da Escritura, as pessoas vão sendo descritas com uma certa ênfase, mas o fato é que a Trindade está trabalhando em conjunto desde a eternidade em toda a história do relato bíblico. Apenas essa ênfase em que uma das pessoas tem mais do que a outra, embora a relação entre elas em nenhum momento seja dividida, separada, esta relação e este agir é o que nós chamamos de economia trinitária, facilitando assim o nosso entendimento, uma vez que olhamos atentamente para o texto da Escritura.
Analisando esse primeiro ponto, né, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são Deus, cada um por igual. Lembrando, Deus não se divide, não tem como você dividir Deus, e é por isso mesmo que não tem como você usar exemplos dos mais variados que a gente ouve falar para explicar a Trindade, porque você está de alguma maneira dividindo Deus ou dizendo que ele muda. Por exemplo, o exemplo da água. As pessoas costumam exemplificar a água como uma figura da Trindade, né? Porque a água ela tem 3 estados. O líquido, ela pode ser sólido quando ela congela, ou gasoso quando você põe para ferver ao ponto de que ela evapore. Ela não pode ser líquida, sólida e gasosa ao mesmo tempo. Houve uma transição de um estado, de um modo para outro. Então, se eu uso esse exemplo, eu estou sendo modalista. Estou dizendo que Deus ele muda, ele varia de uma condição de Deus Pai para uma condição de Deus Filho. Então, usar exemplos como o da água, e eu poderia aqui citar inúmeros, são exemplos ruins e que jamais podem ser utilizados sob uma prerrogativa didática para explicar a Trindade, porque não explica, ela não consegue exaurir o entendimento sobre a Trindade, porque nós estamos falando de um único Deus que não se divide. Ele subsiste em 3 pessoas distintas, porém não divididas, separadas uma da outra. Há uma unidade, nós não podemos perder isso de vista. A Escritura vai nos mostrar que o Filho é Deus, né? Que cada pessoa da Trindade ela é Deus. Por exemplo, aqui nós percebemos que ele estava no princípio com o Pai antes da existência do mundo. Além disso, todos os nomes e títulos de Deus são atribuídos a Cristo. Deus poderoso, Pai eterno, o Alfa e o Ômega, né, o princípio e o fim. Outro ponto é que os atributos também são predicados a Cristo. Nós temos aqui os textos e depois você pode consultar esses textos e perceber esses atributos sendo referenciados. Imutabilidade, onisciência, onipotência, onipresença, pontos que nós podemos nos aprofundar quando estivermos em Cristologia, mas por enquanto é necessário apenas entender que na Escritura você encontrará referências dos atributos de Deus em Cristo. As Escrituras também vão atribuir a Cristo as obras divinas, no caso da criação, preservação e governo, juízo, a santificação, o envio do Espírito Santo. Também a Escritura declara que Cristo deve ser cultuado. E é claro que se Cristo deve ser cultuado, ele com certeza é Deus, porque a Escritura do Antigo e do Novo Testamento ela foi escrita por homens que tinham pleno conhecimento da lei de Deus. No conhecimento da lei de Deus está bem nítido no primeiro mandamento que não se deve ter outro Deus além do Deus Todo-Poderoso. E posteriormente não se pode fazer imagens desse Deus. Isso é algo que fica muito claro. Então, quando a Escritura apresenta a ideia de que Cristo ele deve ser adorado, com certeza é algo assim muito claro de que Cristo é Deus. Senão não estaria sendo atribuído a ele essa prerrogativa de culto. Da mesma maneira, o Espírito Santo é Deus, porque na Escritura ele é chamado de Deus, e aqui o texto de Atos 5, onde Pedro exortará o casal Ananias e Safira a não mentir ao Espírito Santo. No mesmo texto ele vai dizer que eles mentiram para Deus, ou seja, o Espírito Santo aqui é tratado como uma pessoa. No livro de Atos você vai perceber a relação que os apóstolos têm ao falar do Espírito Santo. É tratando o mesmo como uma pessoa, e além de ser uma pessoa, ele é Deus. Automaticamente as perfeições divinas também, ou seja, os atributos também são atribuídos ao Espírito Santo, e também as obras divinas lhe são atribuídas, conforme que nós vemos no relato dos textos levantados aqui nesse estudo, no comentário da Confissão de Fé de Rod, quando ele comenta esse terceiro parágrafo do capítulo 2 da Confissão. Então você percebe que da mesma maneira que Cristo é na Escritura referenciado como Deus, o Espírito Santo também tem essa essência divina. O segundo ponto que nós lemos, e que nós estamos agora analisando com um pouco mais de ênfase, é o 2, quando ele vai dizer que esses títulos, Pai, Filho e Espírito Santo, não são
diferentes nomes para uma só pessoa, mas são os nomes das diferentes pessoas. Cada uma tem a sua distinção. Pai é o Pai, o Filho é o Filho, o Espírito Santo é o Espírito Santo. Uma afirmação que parece um pouco lógica, mas que é importante de nós repetirmos, porque às vezes nós, meio que no nosso dia a dia, esquecemos desta relação. E ele vai nos mostrar aqui, através da Escritura, a relação de intimidade em que um sabe que pode contar com o outro, que pode fazer referência do outro em torno de ações que eles tomam entre si. Tanto que você verá Cristo nesta oração do capítulo de João 17, ele conversa com Deus, e quando ele vai dizer que vai enviar o Espírito Santo, ele vai dizer que vai enviar outro Consolador igual a ele, e que ele vai testificar acerca da sua pessoa, dar essa relação íntima entre eles. Nesse subtópico 2.2, nós vemos que eles agem mutuamente em harmonia. O Pai envia o Filho, o Pai e o Filho enviam o Espírito Santo, o Pai dá mandamento ao Filho. Continuando, eles são eternamente e mutuamente relacionados, reforçando a ideia do primeiro subtópico. Além dessa relação de intimidade, há uma distinção muito grande de quem é quem. Pai não é o Filho não é o Pai, automaticamente o Espírito Santo não é nem o Pai e nem o Filho. O Pai é Pai do seu Filho, Jesus. Jesus é filho deste Pai, e o Espírito Santo é o Espírito do Pai e do Filho. Essa relação, esse fraseado, que nós colocamos aqui, parece muito lógico e muito difícil assim, da gente até dar assim, uma certa confusão na mente, porém é necessário que se entenda que é básico entender isso de forma muito clara, de modo que Pai ele não assume o lugar de Filho, e o Filho não assume o lugar de Pai, e o Espírito Santo também não usurpa o lugar de ambas as outras pessoas, entende? Não há essa confusão ou essa inversão de papéis. Não implica num grau de hierarquia ou de superioridade em poder, em glória, em autoridade de um para com o outro. Nós até já tratamos disso minutos atrás, acerca dessa maneira como cada um tem as mesmas prerrogativas de poder, de glória e de autoridade. Essa definição de quem é o Pai, de quem é o Filho e quem é o Espírito Santo denota a organização de que cada um tem nessa distinção de pessoas. Que Deus sempre é Deus, o Filho, Cristo sempre é o Filho, e o Espírito Santo sempre é o Espírito Santo desde a eternidade. E eles operam juntos numa economia perfeitamente harmoniosa de operações sobre a criação. O Pai, a origem e a fonte absoluta da vida, da lei. O Filho revela essa lei, haja vista, Cristo é a revelação plena, especial de Deus encarnada, testificada pela sua Escritura, e o Espírito Santo é o executor dessa lei, é o executor desse Evangelho, é o executor da vontade de Deus, uma vez que ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não significa dizer que eles estão presos a uma única função, porque como um único Deus eles agem simultaneamente juntos. Então não há essa divisão de um primeiro, outro vem depois, não há esse grau, eles agem conjuntamente. Apenas a ênfase que você enxerga na Escritura faz parte dessa economia trinitária. Nas Escrituras você vai encontrar as três pessoas manifestas, distintas e divinas. Os textos aí que seguem definem cada uma nesta esfera de manifestação e de distinção entre um e outro. E por último, tais pessoas divinas são distinguidas por certas propriedades pessoais e são reveladas numa certa ordem de subsistência e de operação. De novo, a ideia de que cada pessoa tem a sua maneira, tem a sua distinção. E que propriedades são essas? Propriedade que os define como pessoas distintas, Peculiar de Pai, como eternamente, desde sempre Pai de seu Filho,
Jesus. Este Jesus, o Cristo, por sua vez, desde a eternidade é o unigênito de Deus, a imagem expressa de sua pessoa e sua palavra desde o princípio. E a ordem em que são expressos na Escritura é uma ordem constante, é uma ordem que eles estão agindo simultaneamente, constantemente, em harmonia. Mais uma vez reiterando essas questões, embora pareça repetitivo, mas é necessário que nós reiteremos de modo a ficar bem expresso. O Pai vai enviar e operar através do Filho e do Espírito Santo. Uma vez que Deus enviou seu Filho, não significa dizer que ele ficou de braços cruzados sem agir. O próprio Senhor Jesus usou este exemplo do trabalho para falar da ação de Deus na história, da ação de Deus no próprio momento em que ele estava pregando, né? Onde ele diz: meu Pai trabalha até agora e eu também. Quando ele diz meu Pai trabalha até agora e eu também, nos dá esse entendimento do trabalho mútuo entre as pessoas da Trindade. O Filho falou que enviaria o Espírito Santo, mas não significa dizer que Jesus está inerte e o Espírito Santo está sozinho agindo. Por quê? Nós temos um único Deus em três pessoas. Ele age de maneira que as três pessoas estão agindo em poder, em glória e em autoridade. Há uma ordem de operação, mas que esta ordem não significa hierarquia ou grau de poder de um em detrimento do outro. As três pessoas são tão eternas quanto a essência e são iguais em poder, honra e glória. Nós temos aqui três textos que vai nos mostrar essa unidade de Deus, quando Cristo vai afirmar que Ele e o Pai são um, que o Pai está nele e Ele está no Pai. Esse movimento que é descrito aqui, o Pai está em mim e eu estou no Pai, João 10:38, é um movimento ao qual nós vamos chamar na teologia de pericorese. O que é a pericorese? O sentido mais literal e mais compreensivo para esse momento é que é um sentido de dança. Seria a dança das pessoas entre si, mas não pense aqui uma dança comum, uma valsa ou coisa do tipo. A ideia permeia esse movimento, mas um movimento que serve para nós compreendermos de como acontece essa relação simultânea das três pessoas entre si. Um movimento que mostra que eles estão tão ligados em uma unidade que não se separam. Por isso Cristo vai dizer: o Pai está em mim e eu estou no Pai. Esse trocadilho de frases denota justamente essa harmonia entre as três pessoas. E por que eu não uso o termo fusão entre as três pessoas? Porque a fusão já dá uma ideia de coisas que estão separadas que se fundem. E aqui não há essa divisão. Então perceba que você precisa ter um cuidado quando estiver tratando acerca da Trindade, por conta de que pequenos termos que nós usamos podem significar uma depreciação dessa unidade em Deus, né? E aí você está cometendo um erro, ou melhor ainda, uma heresia aí dos primeiros séculos. Aquele que vê o Filho tem visto o Pai. A ideia de que quando os discípulos pedem, né, que ele mostre o Pai, nós queremos ver Deus, nós queremos ver o Pai, e Jesus vai dizer: vocês têm visto a mim. Quem vê a mim vê o Pai que me enviou. Aquele que vê o Filho tem visto o Pai. Muito importante esse texto, porque é definitivo a ideia, a doutrina de que Cristo é o único mediador. Portanto, quem nega a Cristo, nega a Deus, o Pai. Embora mostre de uma maneira muito piedosa que Deus é tudo, que acredita em Deus, mas negou a Cristo, depreciou a pessoa de Cristo, está automaticamente se colocando contra Deus. Não creu em Cristo, não crê em Deus. Isso é muito simples, é muito direto. E aquele que vê o Filho, quem consegue contemplar o Filho, Jesus, tem contemplado o Pai. Então aqui nós encerramos esta aula acerca da Trindade, tomando por base a Confissão de Fé de Westminster, comentada pelo autor Arrod, conforme nós já colocamos no primeiro slide, a referência. É um livro que está disponível para qualquer pessoa adquirir e que
na leitura do comentário você vai ter de modo mais aprofundado o que ele põe aqui, o que ele comenta acerca deste terceiro parágrafo do capítulo 2 da Confissão de Westminster, tratando acerca deste assunto da Trindade. Então nós retornamos na próxima aula, onde entraremos na segunda parte desse módulo de teontologia, onde, uma vez que já estudamos a essência do ser de Deus, estudaremos agora a ação de Deus, a sua obra, aquilo que ele faz. Então até a próxima aula, que Deus abençoe.